Hoje eu vou passar 2 dias tentando ser como aquela garota do TikTok. Porém, eu não sou super rica e eu procrastino. Aqui nós podemos ver eu tomando 2 canecas de água e é muito importante pra gente se hidratar. Em seguida, eu tô cortando um pão e aí eu vou comer ele com manteiga vegana. A ideia desse vídeo era pra ser só um dia, porém eu acabei falhando nesse primeiro dia que eu tô gravando, já que eu acordei atrasada e tudo mais. Aqui temos eu fazendo uma lista de 10 coisas que eu sou grata por, e por conta que ser aquela garota é tudo sobre cuidar de si mesmo e se tornar o seu melhor, então gratidão é um fator muito importante sobre isso. Logo depois que eu termino de fazer isso, eu vou fazer prova de sociologia que eu tenho hoje. Realmente posso falar, eu terminei minha prova de sociologia, amém. Eu acho que eu fui bem com tomar. Saiu as notas da prova de matemática, então eu tive um ataque de depressão. Aí eu vou fazer uma ligação com a minha amiga pra gente fazer um trabalho de biologia. O trabalho que eu estou fazendo com a minha amiga, nós estamos criando uma HQ sobre o retículo endoplasmático rugoso. E apesar de parecer que eu tava só rindo o tempo todo, eu tava sim prestando atenção, não é minha culpa se eu e ela somos tão engraçadas. A minha aula acabou de acabar, eu vou fazer comida e almoçar e depois eu falo com vocês. Eu já terminei de comer, eu também estendi roupa. Agora eu vou estudar um pouco por causa que eu tô tão cheia de coisa pra fazer da escola, eu nem sei mais o que tá acontecendo. E aconteceu uma coisa muito estranha hoje. Eu tava no almoço conversando com os meus pais e eu falei que eu tava com vontade de comer sopa. Sim, eu sou curitibana e pra mim, sopa é uma refeição. E de qualquer jeito, eu tava falando pra eles, aí a gente conversando de boa, aí eu depois do almoço eu fui mexendo no meu celular e a minha avó literalmente me chamou um convite pra ir comer uma sopa na casa dela de noite. Então, eu espero que a gente vá. Ok, então, fato engraçado, eu acabei me distraindo no meu celular e passou, tipo, até 3 horas da tarde. Aí eu comecei a fazer tarefa. Aí quando deu umas 4h30, eu me distraí de novo. Agora são 5 horas e agora eu decidi que eu vou fazer exercício. Júlia não fez exercício. Júlia desistiu pelo resto do dia e foi tomar sopa. De qualquer maneira, aqui nós temos o céu lindo que eu acordei pra ver. Era em torno de 6 horas nesse horário. E eu fiquei muito feliz porque isso não acontece muito, então só podia ser um sinal. Aqui eu estou arrumando minha cama. Se vocês olharem bem, vocês poderão ver meu cobertorzinho de coração e a minha fronha de travesseiro com rosa com olhos, mas tudo bem. Depois disso eu fui fazer yoga. Eu fiz esse vídeo aqui e eu recomendo muito essa youtuber. Todos os vídeos dela são em inglês, mas não precisa entender inglês para fazer. Agora eu tô aqui meditando. Normalmente eu coloco um timer ou assisto uma meditação guiada. Porém, como eu gravo com meu celular, foi bem difícil. E na minha cabeça eu tava, quanto tempo falta? Será que esse ângulo tá bom? Arruma a coluna. Tá todo mundo podendo ver o meu pijama. Será que deu pelo menos 1 minuto? Mas de qualquer jeito, aqui nós temos chá que eu fiz na noite antes e eu me arrumando. Como a minha escola é militar, todo mundo precisa deixar a câmera aberta e de uniforme, no padrão. Ou seja, cabelo preso, sem unha pintada, sem maquiagem e bijuteria. Aqui, na verdade, eu tô me fazendo, passando rímel e me ajeitando, porque normalmente não faço nada e entro como eu saio. Essa luz, ela não tá muito... O sol tava tão laranja e se eu ligasse a luz não ia aparecer, então eu mantinha assim mesmo.
aqui é o negócio da gratidão de novo, mas hoje eu aproveitei e usei o único cristal que eu tenho, que no caso é um quartzo transparente que serve para ampliar e clarear as coisas. Nesse momento, eu tô marcando o que eu fiz na minha agenda, que é literalmente a razão de eu fazer coisas, por causa que eu fico tão feliz de fazer aquilo. Sim, eu sou a garota que fica fazendo anotações bonitas, mas em minha defesa é muito legal e fica tão bonito e eu acho que vale a pena, deixa tudo mais organizado. Gente, aconteceu muita coisa do nada. Até a terceira aula eu tava até preocupada com o que eu ia falar, porque não tava acontecendo absolutamente nada. Mas daí depois do intervalo, e veio a quarta aula, e aí, tipo assim, tudo mudou. A minha professora de matemática, ela era muito boazinha, ela era um amorzinho, ela era fofinha com todo mundo, bem assim, entendendo a gente. Na prova que eu fiz semana passada dela, teve uma questão que eu achei que não batia, sabe? Parecia que os números não estavam dando certo. E aí eu avisei pra ela e ela me respondeu assim: eu fiz as questões várias vezes e reitero que tenho certeza de que estão certas. Aí acabou que hoje ela veio pedir desculpa por causa que tava certo, eu tava certa, que tava errada a questão. E aí, depois a gente tava fazendo a correção da prova juntas, né? Toda a turma, quis dizer. E aí ela falou que, tipo, na questão 1, quando a gente tava fazendo a prova, ela veio e disse pra todos nós: usem colchetes ao invés de chaves na prova por causa que tem que ser acessível para todos os celulares e computadores. E aí todo mundo fez isso, né? Normal. Então daí, na primeira questão da prova, que eu fiz isso de colocar os colchetes, ela descontou de mim por causa que eu usei colchetes. E aí ela descontou de todo mundo isso. E aí minha turma inteira errou essa questão. E daí ela... Aí, tipo, hoje a gente veio falar sobre isso. E ela simplesmente falou que a gente tinha entendido errado, que era pra fazer só na questão 7. Só que a turma inteira entendeu errado e ela disse certo, entendeu? Aí a nossa turma começou a responder um monte, mas não de forma assim, grosseira. A gente tava só explicando pra ela o que a gente acha que podia ter acontecido, por causa que não é normal toda uma sala errar uma questão. Aí ela falou: mas em todas as outras turmas deu certo, e menos de vocês. Daí a gente ficou pensando, isso é mais prova, né, de que deve ter tido um erro de comunicação dela, por conta que se deu certo nas outras, é por causa que ela falou alguma coisa pras outras e não falou pra gente. E aí todo mundo perdeu a nota. Então daí a gente ficou a aula inteira discutindo sobre isso e tentando explicar pra ela por que a gente acha que devia receber ponto pela questão. E aí, assim, acabou a aula e aconteceu um negócio muito engraçado, que minha professora de química entrou na aula e ela ficou... ela ficou assistindo todo mundo discutir, tomando chimarrão. E foi muito engraçado. Mas foi muito chocante isso, que ela clamou que tava toda a nossa turma errada e que só ela tava certa. E no final da aula, quando a gente tava terminando tudo, ela falou que ela ia fechar a questão das dúvidas depois da prova, por causa que a gente só aceita se a gente escuta uma coisa que a gente queria ouvir. Sendo que isso não faz sentido nenhum, todo mundo teve o mesmo resultado, e aí ela descontou de todo mundo. Então, foi bem intenso. E aí o grupo da sala, tipo, ficou nervosaço, todo mundo reclamando. Foi bastante coisa. Aí veio a aula de química, que foi bem tranquila. E daí na aula de história, ai, eu fiquei tão feliz, por causa que eu tava meio sem esperança na humanidade depois da professora de matemática, porque eu gostava tanto dela. Mas a professora de história, ela terminou a correção da prova também, e aí ela começou a fazer... a gente começou a conversar com ela, por conta que não tinha mais o que fazer naquela aula. E aí a gente começou a conversar, e aí ela começou a falar sobre ser antirracista e como a gente tem que se desconstruir, porque nós somos privilegiados. E aí foi tão bonitinho. E eu sempre gostei dela, ela tem uma cara de ser uma pessoa bem bacana. Ela me lembra um pouco a Edna Moda, mas de um jeito bonzinho. E ela é muito, muito legal, e ela começou a falar essas coisas, e ela indicou livros, e todo mundo conversou bastante. Não, todo mundo não. Foi basicamente eu, minha amiga e um outro piá. Mas foi muito bacana isso. E foi isso que aconteceu até agora, então agora eu vou descer, eu vou fazer comida e depois eu falo com vocês. Eu já terminei de fazer comida, eu almocei, então agora eu vou ler um livro que meu clube de literatura tá pedindo. Esse clube de literatura é literalmente o amor da minha vida. Eu vivo a semana inteira pensando nele. A gente escolhe livros e a gente lê durante a semana e aí depois a gente comenta sobre eles. Não é a gente que escolhe, é a professora, na verdade.
e é da minha própria escola, mas é incrivelmente legal e é muito mais divertido do que eu achei que seria. Eu entrei nele por conta de repertório para Enem e vocabulário, mas acabou que tipo super legal. Então eu tô adorando isso. E hoje a gente tem que ler um livro que um dos estagiários escolheu, que é Os Contos de Bardo Beedle, que é do universo de Harry Potter. Eu já li alguns contos, mas nunca todos. Então eu vou ler ele agora e depois a gente vê o que eu faço. Escrevendo coisa bonitinha de novo, muito bacana, muito legal, muito divertido. Essa caneta que eu tô usando, eu não faço ideia de que marca é e da onde que veio, mas eu tô usando ela. Acabou que eu me distraí fazendo tarefa de física e eu, na verdade, acabei desenhando esses humanos assim e esse sapinho dormindo no cogumelo. Aquela garota tem tudo a ver com a lei da atração, então eu acendi um incenso e manifestei que minha professora de matemática mudaria de ideia. E aí eu comecei a visualizar e então eu deixei ir o negócio, sabe? Que esse é um passo muito importante da lei da atração. Aí eu resolvi me exercitar, a minha irmã achando que podia passar sem aparecer. Mas então eu pego o que eu acho no YouTube e me dá vontade. E a minha irmã decidiu fazer comigo, o que foi bem legal, por causa que eu normalmente faço sozinha. Mas eu vou usar esse momento e aproveitar para falar um pouco sobre quem é essa garota. Essa é uma nova trend do TikTok que tem a ver com focar em si mesmo por meio de exercícios, comida, cuidar da saúde mental e aproveitando a vida. Porém, é um tanto difícil de alcançar isso por conta que muitas dessas coisas são ligadas à riqueza, como uma rotina de skincare completa, alimentos saudáveis e orgânicos, equipamento para exercício e autocrescimento, que nem livros, e até mesmo tempo, que muita gente não tem tempo de fazer esse tipo de coisa por causa que trabalha 3 trabalhos por dia. Então, eu tô tentando fazer o melhor com a minha realidade de um adolescente no ensino médio. Aqui eu decidi mostrar como eu arrumo minha franja, as curtain bangs, que estão bem famosinhas agora, por causa que muito tutorial que eu vejo na internet para estilizar elas é muito complicado do que precisa. Então, basicamente, eu só seco meu cabelo normalmente, e aí quando ele tá seco e ainda tá quente, eu pego e moldo ele do jeito que ele fique como eu quero. Como eu gosto que o meu tenha volume na raiz e as pontas assim mais curvadas, é isso que eu faço, como vocês estão vendo ali. Mas é bem legal. Eu tô novamente de uniforme por conta do clube que eu contei pra vocês e eu tô me arrumando para participar. Aqui vocês podem claramente ver a tristeza que alguém ter de prender o cabelo recém-arrumado. Mas, pois é, depois disso eu só comi e fui dormir. Mas, gente, muito obrigada por assistir até aqui e eu gostei muito de te levar pelo meu dia. Tchau, tchau!